Nos últimos anos, o Chile tem enfrentado uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. Com uma população envelhecendo rapidamente e uma dependência significativa da mineração e do agronegócio, surgem questões cruciais. Haverá oportunidades suficientes para sustentar o desenvolvimento do país? A pressão sobre o mercado de trabalho está aumentando e as respostas a essa pergunta são incertas. Além disso, o Chile, outrora considerado um dos motores econômicos da América Latina, hoje enfrenta sérios problemas financeiros. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o país. Atualmente, o Chile está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, a crise industrial e a crise financeira estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que o Chile chegou a essa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieques Iconeschi e você está no Econotalks. O Chile está em crise. Após o aumento dos preços de energia e a saída de várias empresas internacionais, o Chile está mergulhando em uma crise econômica sem precedentes. A inflação alcançou 9,2% em 2024, corroendo o poder de compra das famílias e tornando os bens essenciais cada vez mais caros. O desemprego subiu para 10,5%, afetando particularmente os setores de manufatura e serviços. A produção industrial caiu 7% no último ano, enquanto as exportações, especialmente de cobre, caíram 5%, agravando ainda mais a recessão econômica. A crise está impactando diretamente a renda e o bem-estar da população, com um aumento de 15% na pobreza. O futuro do Chile está cada vez mais incerto, com as bases econômicas do país profundamente abaladas. O Chile, um país com uma rica história de mineração, agora enfrenta um desafio significativo. O setor industrial, um dos pilares da economia chilena, está em colapso. Uma queda de 12% na produção industrial nos últimos 2 anos. O país agora enfrenta uma crise profunda, com várias fábricas sendo fechadas e milhares de empregos perdidos. A crise industrial no Chile é um sintoma alarmante de uma crise econômica mais ampla, que afeta várias indústrias, onde a má gestão financeira e a diminuição das receitas fiscais têm exacerbado a instabilidade econômica local. Essa situação crítica reflete a fragilidade das finanças chilenas, com muitas empresas enfrentando déficits crescentes e a necessidade urgente de intervenção governamental para evitar um colapso ainda maior. A produção industrial continua caindo e já alcança 2,8% no primeiro semestre de 2024, em comparação ao ano anterior. A concorrência das indústrias chinesas e indianas no mercado mundial tem sido intensa, levando a uma queda nas exportações de manufaturados em 5%. Este é o maior retrocesso na indústria chilena desde a crise financeira de 2008, com setores-chave como o automotivo e o de eletrônicos sofrendo reduções de produção de 7% e 4%, respectivamente. A desaceleração industrial está colocando em risco milhares de empregos, com a previsão de um aumento de 9% nos cortes até o final do ano. A economia do Chile tem enfrentado dificuldades significativas desde o início da crise mundial causada pela pandemia, que resultou em um aumento de 20% nos custos de energia. Fortemente dependente de importações de petróleo e gás, o Chile viu sua economia contrair 1,2% em 2023, com previsões de uma nova contração de 0,8% em 2024. As exportações também sofreram um declínio de 3,5% devido às mudanças nos padrões globais de comércio. O alto custo de vida tem se tornado um fardo crescente para as famílias chilenas. A inflação está elevando os preços dos alimentos em 7% e os custos de moradia em 8%, só no último ano. Além disso, a escassez de trabalhadores qualificados tem se tornado um problema estrutural, com um déficit de mais de 150 mil vagas não preenchidas em setores essenciais, impactando diretamente a produtividade
e o crescimento econômico do país. O Chile está enfrentando uma recessão devastadora, considerada a mais grave em mais de 2 décadas. Uma inflação anual de 6,5% em julho de 2024. Os preços dispararam, tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. A Câmara de Comércio do Chile alertou que o país está entrando na mais longa recessão da história moderna, prevendo que a contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego, atualmente em 11%, está projetada para aumentar significativamente, atingindo 13% até o final de 2025. Esta crise econômica está resultando no pior nível de vida em mais de 15 anos, com salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para sobreviver ao caos. A combinação da inflação alta, desemprego crescente e uma recessão prolongada está devastando a economia chilena, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando o Chile em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Entre 2023 e 2024, mais de 50 mil chilenos deixaram o país, uma migração não vista em décadas. O Chile, antes considerado um exemplo de prosperidade, agora é visto por muitos como um lugar incapaz de oferecer a estabilidade que outrora prometia. Dados recentes mostram que a migração aumentou em 15% em comparação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em países como a Argentina, Estados Unidos e Canadá, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. Estima-se que o Chile possa perder centenas de milhares de habitantes até 2030, o que aprofundaria ainda mais os desafios econômicos e sociais. Gabriel Boric, o presidente do Chile, insiste que a estabilidade persiste, apesar das dificuldades econômicas, inflação e desafios do mercado de trabalho. Embora alguns indicadores econômicos possam até parecer positivos, eles mascaram problemas fundamentais. O desemprego, historicamente alto, sugere que o país enfrenta uma escassez crítica de mão de obra qualificada, indicando que a capacidade de produção estão esgotadas. Além disso, as receitas de exportação, especialmente na indústria de manufatura e turismo, diminuíram drasticamente de 18% a 22%, agravando a crise. Isso demonstra que a pressão sobre a economia chilena, exacerbada pelos altos custos de energia e pela dependência de mercados externos, continua a crescer e a situação deve piorar. A Sociedade de Fomento Fabril alertou que até 70% dos negócios no Chile podem falir nos próximos 6 meses por causa de problemas financeiros. O setor turístico, que sempre foi um dos principais motores econômicos do Chile, está em crise. A redução significativa no número de visitantes, fechamento de hotéis e atrações turísticas e a queda no consumo. O turismo no Chile está enfrentando um colapso sem precedentes. Especialistas indicam que, sem uma recuperação rápida, o Chile pode perder seu status como um dos principais destinos turísticos da América Latina, o que teria consequências devastadoras para a economia local. O Chile também enfrenta uma grave crise demográfica, com projeções indicando que o país deve perder centenas de milhares de habitantes até 2030. O envelhecimento acelerado da população, aliado à baixa taxa de natalidade e à migração de jovens em busca de melhores oportunidades em outros países, está criando um cenário preocupante. Essa redução drástica na população ativa pode agravar ainda mais os desafios econômicos e sociais do Chile, resultando em uma força de trabalho menor, aumento nos custos com previdência social e saúde e uma possível estagnação econômica a longo prazo. A crise econômica e financeira que atinge o Chile representa um custo estimado em 10% do seu PIB. O sistema financeiro entrou em colapso devido à fuga de capitais e aumento dos juros do Federal Reserve System nos Estados Unidos, o que obrigou outros países, incluindo o Chile, a elevarem suas taxas de juros e aumentarem suas dívidas, aprofundando ainda mais a crise que atinge o país. Embora o Chile possa parecer uma das maiores economias da América Latina, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações sérias. Mesmo que o país esteja tentando abordar algumas das suas problemáticas, a estagnação econômica persiste
A crise migratória está causando tensão social, a recessão econômica está espalhando o caos e a miséria. A situação do Chile não é nada simples e o futuro? O futuro é totalmente incerto. O país está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia chilena tem salvação? Há uma recuperação? Deixe seu comentário abaixo e considere se inscrever no canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.